Vai começar uma semana histórica, gente. Vai começar, enfim, os procedimentos pro julgamento histórico de Jair Bolsonaro, que promete ser televisionado. Dá um bom dia aqui pro Douglas Rodrigues de Cajueiro da Praia do Piauí. Que coisa bacana, a galera do Piauí nos assistindo aqui também. Mandem superchats, mandem pix, nós temos as nossas metas regulamentares. Quem puder ajudar com 2 membros novos no canal também, a gente agradece muito. Vocês ganham um curso de jornalismo se virarem membros no canal, hein, gente? Olha que coisa bacana. E vamos começar, gente, com esse discurso do meu amigo professor Viaro, que ele fez no final de semana, que foi muito marcante e é legal as pessoas saberem aqui. É lá dos cortes do DCM, que a Folha Democrata, inclusive, tem uma participação e a gente agradece muito a presença de vocês. Vamos lá, para a gente poder seguir. Vamos lá então aqui para nossas últimas questões. Gente, eu quero fazer um registro aqui, porque tem coisas que a gente não pode de maneira alguma esquecer, tá? De maneira alguma esquecer. Faz 5 anos, agora é 22 de março, 5 anos, que a gente começava a tratar de reclusão. A gente passava a tratar de distanciamento social. Faz 5 anos que eu, na posição de diretor de um colégio, recebia comunicados dos órgãos responsáveis pela questão da educação, que eu tinha que sentar numa mesa e me reunir com um grupo de professores e de funcionários de colégio, e eu tinha em mãos 3 documentos: municipal, estadual e federal, para fechar o colégio. Faz 5 anos que a gente começava oficialmente a tratar de uma pandemia como um risco real. E também faz 5 anos que a gente teve que lidar com isso. Vamos ficar chorando até quando? Por favor, alguém possa estar aí me ajudando. Estamos amigos. Não tem nada de apetite, tudo feio. Não é competência nossa levar retribuição, nossa levar o dinheiro. Nós estamos bem. Não sou governo. Bolsonaro nunca mais. Faz 5 anos que a gente viu nesse país o comando do maior bandido, canalha e genocida. Faz 5 anos, por exemplo, disso aqui, ó, 20 de março de 2020. Anteontem fez 5 anos disso aqui que eu vou colocar agora. Dessa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Dessa coletiva. 5 anos. É difícil se manifestar agora sabendo que fecha um quinquênio e que há 5 anos começava uma trajetória nesse país de mortes, de sequelas, de famílias dilaceradas. 5 anos que dava o pontapé inicial para um período em que nós íamos acompanhar no mundo coisas absolutamente pitorescas, como músicos tocando em sacadas para animar pessoas que estavam confinadas na Europa, desespero na China. 5 anos que a gente começava a receber nos nossos WhatsApp áudios vindos da Europa de pessoas desesperadas, dizendo que estavam encontrando corpos no chão, de pessoas desesperadas dizendo que estavam acompanhando hospitais hiperlotados. 5 anos que a gente começava a acompanhar diariamente nos jornais
a atualização do número de internações, a atualização do número de testes dados como positivo e começava já ali a atualização do número de mortos. 5 anos que nós começamos a entrar numa trajetória de vida em que passamos a naturalizar e normalizar a seguinte pergunta: quantos morreram hoje? Isso que o Viário está falando, eu acho que foi uma das coisas mais pesadas de cobertura que eu tive na vida. Você acordar e olhar a contabilização de milhares de pessoas que tinham morrido no dia anterior. Isso eu nunca vou esquecer. Isso eu nunca vou esquecer. Isso é algo que me marca profissionalmente, me marca pessoalmente. E as pessoas às vezes perguntam: Pedro, por que você continua nessa loucura de jornalismo político? É por causa disso aqui que o Viário está falando. Nós todos continuamos nesse trabalho por conta exatamente do que o Viário está falando. Vamos lá. 5 anos que nós começamos a normalizar, ter que ver jornais dizendo: hoje morreram 500, 600, 2.000, 100 e poucos, 200 e poucos. 5 anos do mundo, mas sobretudo do Brasil, em que a gente acompanhava lives de especialistas falando de projeções de quantos que ainda morreriam. 5 anos que a gente começava uma trajetória em que não se tinha certeza, não de que demoraria ou que seria rápido para a produção de vacinas, não que seria rápida a compra de vacinas, mas 5 anos que começava uma trajetória em que nós começávamos a ver que não havia o interesse de comprar vacinas. Sim. Mas havia o interesse de ridicularizar aqueles que estavam morrendo. 5 anos que eu, pessoalmente, começava uma trajetória de diretor de escola, em que eu tinha que começar a comunicar a alunos que o pai tinha morrido, que a avó tinha morrido ou que a irmã estava internada numa UTI. Faz só 5 anos, poxa! Nós não podemos esquecer de algo que faz só 5 anos. Nós não podemos simplesmente começar a agir como se nada disso tivesse acontecido ou como se fosse alguma coisa lá, tipo Segunda Guerra Mundial. Faz 5 anos só. Faz só 5 anos. Em que esse canalha, esse bandido, esse assassino comandou o país levando 1 milhão de pessoas à morte. 1 milhão, porque os 700 mil é subnotificado, nós sabemos muito bem disso. Porque faz 5 anos que começou uma trajetória que na reta final teria que ter um consórcio midiático para nos atualizar sobre o número de mortes, porque simplesmente os órgãos responsáveis, as secretarias responsáveis decidiram não comunicar mais. Porque era para esconder o número de mortos. Faz 5 anos e por isso que eu vou repetir aqui às 14 horas e 9 minutos. Eu vou repetir aqui. Não dá para aceitar apenas que seja preso por causa do golpe de Estado. Não dá para aceitar que apenas seja preso porque falsificou cartão de vacinação. Não dá para aceitar que seja preso apenas porque vendeu joias. Não dá para aceitar que seja preso porque montou uma BIM paralela a um escritório do crime. Tem que pagar pelos mortos na pandemia. Nós não podemos aceitar que a CPI da Covid seja simplesmente arquivada e que tenha sido transformada apenas num circo nesse país. Afinal de contas, por que ainda estamos aqui? Nós somos comandados por um chefe do executivo que era apenas e tão somente um genocida, um bandido, um canalha, um vagabundo, que riu de famílias que foram dilaceradas, meu Deus do céu. E aí eu pergunto, faz só 5 anos e nós vamos fingir que faz tempo? Faz só 5 anos e nós vamos fingir que simplesmente acabou? Passou? Superamos? Eu nunca disse que nós sairíamos melhores da pandemia.
Aliás, eu, enquanto professor e diretor, fui criticado porque eu sempre disse, antes de tudo começar, que nós sairíamos piores da pandemia. Me chamaram de pessimista e eu disse, eu não sou pessimista, eu sou historiador. Sabe por que eu estou afirmando que nós vamos sair piores da pandemia? Porque na história da humanidade, em todas as pandemias, nós sempre saímos piores. Sempre saímos piores de todas as pandemias. A história nos registra isso. Nunca uma pandemia nos fez melhores, e não seria dessa vez. Só que nós simplesmente naturalizamos um vagabundo, um bandido, um criminoso à frente de um país, conduzir todos para o buraco, conduzir para a morte, dizendo que não era coveiro, que não era para ficar de mimimi, oferecendo cloroquina para as emas do palácio. Um bandido, um criminoso, que tem que ser preso por tudo, mas também pelas famílias que ele ceifou nesse país. Porque famílias ceifadas são muito mais graves do que qualquer outro tipo de crime. O golpe de Estado, a tentativa do golpe de Estado foi vergonhosa, vexatória e criminosa, mas as instituições estão lá, em pé e fortes. As famílias que foram ceifadas nunca mais voltarão a ser o que eram antes. Que o genocida seja preso também. Meu nome é Ricardo. Meu querido amigo Viaro, esse é um dos melhores vídeos que eu já vi a respeito dos crimes do Bolsonaro, sem anistia ao Bolsonaro e a todos os golpistas. E é importante o que o Viaro está falando aqui, tá, gente? Sim, o governo Lula está passando por uma crise. Preço de alimentos, problemas sobre o direcionamento do governo, se o governo vai à esquerda, se o governo vai à direita, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A extrema-direita fez o que o Viaro está falando no vídeo. Foram 1 milhão de mortos. Além das subnotificações, tem pessoas que tiveram doenças correlatas à Covid. Nós estamos falando de 1 milhão de mortos, da vida do país que parou e que não se recuperou mais rapidamente, porque o presidente da República não queria comprar vacina. O presidente da República não queria comprar vacina. O presidente da República não se solidarizou com uma única família e agora pede solidariedade com a sua família, que está envolvida numa trama golpista nojenta. O Viaro está completamente coberto de razão quando ele diz que sim, o golpe de Estado, e aí eu cito até o Reinaldo Azevedo, é o pior dos crimes, é o crime que não pode ser consumado, é o crime que deve ser duramente combatido. Mas, no entanto, a magnum opus do Bolsonaro, a sua obra maior, chama-se Pandemia do Novo Coronavírus. Era o evento em que políticos poderiam ser minimamente decentes e pensar na sua população até por ambições políticas. Bolsonaro não teve essa grandeza. Bolsonaro jogou o país na desgraça em nome de um negacionismo que é típico da extrema-direita. Ele fez o que o Trump não conseguiu fazer nos Estados Unidos. Ele fez um esquema de morte, um esquema também alinhado para a galera marxista que gosta de criticar o Lula. Se existia um verdadeiro neoliberalismo e um ultraliberalismo realmente militante, foi o do Bolsonaro na pandemia. Bolsonaro fez esquemas de morte, inclusive muitos denunciados envolvendo a questão dos planos de saúde da Prevent Senior. Denunciados pela querida advogada Bruna Morato, que teve coragem de ir até a CPI da Covid e de fazer essas denúncias. Bolsonaro fez o neoliberalismo da morte. Fez o neoliberalismo da morte.
Aí, Socorro Gondim ganhou uma membresia, hein, minha querida? Da Luciana Kobuti, que coisa bacana. Então, gente, a gente tá nessa missão aqui. Nós estamos fazendo lives atrás de lives. Nós estamos aqui falando a respeito de assuntos muito importantes, porque nós queremos memória, justiça e solidariedade aos nossos companheiros. Nós queremos memória e justiça. Teve iniciativas recentes envolvendo jornalistas do meio científico para a gente não esquecer dos mortos pandêmicos. Nós não podemos esquecer, gente. Faz só 5 anos. E tem gente na política que já esqueceu disso, que já passou por cima disso. Tem gente do nosso campo político fazendo aliança com os do lado de lá. E isso é uma coisa que eu debito que é imperdoável. É imperdoável. É imperdoável. Bolsonaro é um cara sem alma no coração, exatamente. É desprovido de benignidade e amor ao próximo, além de ser narcisista ao extremo. Exatamente, Alba Granata. Nós precisamos de justiça, gente. Nós precisamos de justiça social e nós precisamos de justiça para tirar esse genocida da vida pública. Acabou. Bolsonaro tem que acabar. O julgamento histórico dele está vindo aí. E a gente não deve poupá-lo. A gente não deve poupá-lo nesse processo. A gente deve fortalecer os nossos veículos de comunicação, a gente deve fortalecer o nosso jornalismo sempre ativo, sempre em cima de todas as informações. A gente não pode esquecer esses 5 anos de pandemia. Anos em que a gente passou os piores dias das nossas vidas, em que nós vimos casais se separarem, nós vimos casais perderem seus entes queridos, um ao outro, ou quando não perdeu a família inteira. Nós vimos pais e filhos separados, nós vimos avós e netos separados. Bolsonaro provocou isso na sociedade. E isso tem consequências na política institucional. A política institucional foi a política de ódio de Jair Messias Bolsonaro. A política institucional levou em frente esse tipo de coisa. Guiou adiante esse tipo de coisa. Nós vivemos tempos de política de ódio. E por isso que esse canal aqui se chama Folha Democrata. Nós temos que defender a democracia. Nós temos que defender as instituições que felizmente funcionaram contra a tentativa de golpe. Mas se a gente não se precaver e se a gente não agir, eles vão lá e dão um golpe, tá, gente? Eduardo Bolsonaro está agora nos Estados Unidos tentando dar o golpe. Jair Bolsonaro pede anistia no 8 de janeiro porque ele quer dar o golpe. Eles não desistiram do que eles queriam fazer. E eles pensaram em dar golpe no meio de uma pandemia. São desumanos. Olha que depoimento precioso. Maria Martim Fernandes. Eu trabalhei na pandemia na linha de frente. Foi terrível. Vi colegas, médicos, enfermeiras e perdi o amor da minha alma por conta desse genocida assassino. Justiça sim, ele tem que ser preso e é um maldito. Maria Martim, toda a minha solidariedade aos companheiros que você perdeu, aos companheiros que você viu perder no meio do caminho. Conta comigo que a gente está aqui para a gente fazer bem esse trabalho, meus caros e minhas caras. Então é fundamental, gente, que a gente esteja na mesma página contra esse genocida e sem discussões inúteis. A esquerda ainda se perde em discussões inúteis, infelizmente. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.